Boa noite, sejam todos bem-vindos mais uma vez para mais uma noite de estudos. Hoje a gente vai dar continuidade ao estudo do livro Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina, segundo o Espiritismo. Gratidão pela presença do pessoal de casa, de quem está chegando na live. Boa noite. Antes de iniciarmos o nosso estudo da noite, levaremos os nossos pensamentos, agradecendo por mais esta oportunidade e estar aqui, evoluir. Rezaremos um Pai Nosso para a abertura dos nossos trabalhos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar os nossos devedores, e nos deixe, Senhor, cairmos em tentação. Nos livre de todo mal, agora e para todo sempre, que assim seja. Hoje nós finalizaremos, o capítulo 2, Espíritos Felizes, a parte do Senhor Jobar. Nós estamos no capítulo 2, na segunda parte, Exemplos, e hoje a gente finaliza, aquilo que esse Espírito de Luz trouxe para nós, de respostas e de outros conselhos, outras formas de ver, como que é o outro lado, exemplos e formas de pensar. Continuamos no item 5. Não há muito tempo, estáveis sentado neste mesmo lugar. As condições em que estáis agora vos parecem estranhas? Que efeito essa mudança produz em vós? E ele respondeu aos irmãos: estas condições não me parecem estranhas, pois meu espírito desencarnado goza de uma nitidez que não deixa na sombra nenhuma das questões que ele encara. Aí ele segue: lembrai-vos de ter estado nesse mesmo estado antes de vossa última existência? E encontrais aí algo mudado? Ele respondeu assim: lembro-me de minhas existências anteriores e acho que estou aperfeiçoado. Vejo e comparo-me ao que vejo. Na ocasião de minhas encarnações anteriores, um espírito perturbado só me apercebia das lacunas terrestres. E eles fazem mais uma pergunta a ele: lembrai-vos de vossa penúltima existência, daquela que precedeu o senhor Jobar? Aí ele respondeu assim: em minha penúltima existência, eu era um operário mecânico, roído pela miséria e o desejo de aperfeiçoar o meu trabalho. Realizei, sendo Jobar, os sonhos do pobre operário. E louvo a Deus, cuja bondade infinita fez germinar a planta cuja semente ele depositara no meu cérebro. Bom, como a gente tem visto, nos últimos estudos, a gente percebe aqui que, mais uma vez, ele traz uma prova para a gente de que a vida não se interrompe e ela continua cada vez mais com clareza. E quando o espírito do senhor Jobar diz que não estranha estar desencarnado, ele revela para a gente, que no mundo espiritual, ele não é algo desconhecido. O mundo espiritual é o nosso verdadeiro estado. Por isso, nós não precisamos temer em estarmos lá. E a diferença é que aqui, como encarnados, a gente vive com uma visão limitada. Só que a hora que a gente desencarna, essa visão amplia.
E é muito bonito quando ele diz que agora tem uma nitidez que não deixa nada na sombra. Isso nos faz refletir. Quantas vezes hoje nós não enxergamos claramente, né? Quantas vezes a gente julgou, sofreu, se desesperou por enxergar apenas uma parte da realidade. E a vida espiritual, ela é esse momento onde tudo se esclarece. E aí, na pergunta seguinte, algo mais profundo aparece. Ele começa a lembrar das vidas passadas e percebe que melhorou. Olha que interessante, olha como é essencial. Porque ele mostra para a gente que ninguém está parado, que ninguém está condenado. Todos nós estamos vivendo um processo. E ele compara, inclusive, quem foi com quem é agora, com a sua última encarnação. E será que nós temos nos comparado demais com os outros? Ou com quem éramos ontem? Né? Porque a verdadeira evolução não é sermos melhor que alguém, do que o outro, do que o nosso vizinho, do que o nosso colega de trabalho, do que o nosso irmão, viver naquela competitividade. A verdadeira evolução é sermos melhor do que nós fomos ontem. Analisarmos o que nós fizemos ontem, o que nós fizemos hoje, o quanto nós melhoramos de um dia para o outro, né? E aí vem uma das partes mais tocantes, que ele diz que numa vida anterior ele era um simples operário, cheio de dificuldades. Só que ele tinha um desejo de melhorar, ele tinha um desejo de crescer, e ele tinha um desejo de aperfeiçoar o trabalho dele. E depois, na próxima encarnação, ele realiza esse sonho. Então, aquilo que parecia pequeno, né, um desejo íntimo, silencioso, foi acolhido. E ele reconhece. Deus fez germinar a semente que já estava dentro dele. E isso muda, faz com que a gente mude completamente a forma como a gente encara a nossa realidade, né? Porque nenhum esforço é perdido, nenhum sonho sincero é em vão, nenhuma dor é inútil, tudo se torna semente. E a vida, no tempo certo, vai fazer florescer essa semente. Não é do dia para a noite, né? Ele precisou de outra encarnação para realizar um sonho. Então, quantas pessoas se sentem hoje como esse operário? Cansados, limitados. A gente acha às vezes que a vida não está avançando, mas esse ensinamento nos leva a refletir. O que nós plantamos hoje, nós iremos colher. O bem que a gente tenta fazer, mesmo com dificuldade, vai ficar registrado. Então, o desejo de melhorar, só de desejar melhorar, já é um começo de transformação. Às vezes nós não vamos ver o resultado nessa encarnação, nesta vida, mas o espírito vai ver depois e vai reconhecer como eu cresci, como eu evoluí. Aí, eles continuam as perguntas a ele, dizendo assim: já vos comunicastes em outro lugar? Aí ele respondeu: comuniquei-me um pouco, ainda. Em muitos lugares, um espírito tomou meu nome. Às vezes eu estava perto dele, sem poder fazê-lo diretamente. Minha morte é tão recente que pertenço ainda a certas influências terrestres. É preciso uma perfeita simpatia para que eu possa expressar meu pensamento. Dentro em pouco, agirei indistintamente. Ainda não o posso. Repito. Quando um homem, um pouco conhecido, morre, é chamado de todos os lados. 1000 espíritos se apressam a revestir sua individualidade. Foi o que me aconteceu em várias circunstâncias. Asseguro-vos que logo depois da libertação, poucos espíritos podem se comunicar, mesmo a um médium preferido. Aí eles perguntam assim: vedes os espíritos que estão aqui conosco? Ele responde: vejo sobretudo Lázaro e Erasto. Depois, mais afastado, o espírito de verdade planando no espaço. Depois, uma multidão de espíritos de amigos que vos rodeiam, apressados e benevolentes.
Ficai felizes, amigos, pois boas influências vos defendem das calamidades do erro. Aí eles perguntam assim: enquanto vivo, compartilháveis a opinião que foi emitida sobre a formação da Terra pela incrustação de 4 planetas que teriam sido soldados juntos. Ainda tendes a mesma crença? Aí ele responde: é um erro. As novas descobertas geológicas provam as convulsões da Terra e sua formação sucessiva. A Terra, como os outros planetas, teve sua vida própria, e Deus não teve necessidade dessa grande desordem ou dessa agregação de planetas. A água e o fogo são os únicos elementos orgânicos da Terra. E aqui a gente começa a entrar agora, né, num campo mais delicado e ao mesmo tempo muito esclarecedor, que é o fato dele se comunicar conosco. E quando um espírito diz que ainda não consegue se comunicar com facilidade, mesmo um espírito feliz, vai quebrar uma ideia que a gente tem, né? Muitas vezes a gente acha que ao desencarnar, tudo vai se tornar imediato, simples e automático. Já desencarnou, eu vou conseguir estabelecer comunicação com aquele irmão. Mas não é assim. Existe um processo, e ele mesmo diz: é preciso uma perfeita simpatia para que eu possa expressar meu pensamento. E aqui entra aquela questão que a gente fala da lei da sintonia, né, que é fundamental. No mundo espiritual, assim como no mundo terreno mesmo, tudo funciona por afinidade. Então, pensamentos semelhantes vão se atrair, sentimentos semelhantes vão se conectar. E não basta querer se comunicar, é preciso estar em sintonia. E isso serve diretamente para nós, encarnados. Que tipo de pensamento nós temos com que tipo de pensamento nós temos nos ligado, por exemplo? Que tipo de influência nós estamos permitindo em nossa vida hoje? Porque mesmo sem perceber, a gente está em intercâmbio, a gente está se conectando com algo. Então, é aquela questão, né? Vigiai os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e as nossas emoções. Quanto mais sentirmos raiva, quanto mais sentirmos amargura, quando sentimos medo, tristeza, nós vamos conectar com influências desse tipo. Mas, se a gente sentir amor, felicidade, bondade, gratidão, a gente estabelece um outro tipo de sintonia. E um alerta importante, ele diz aqui para a gente que após a morte, olha só, outros irmãos podem usar o nome de alguém conhecido. Isso é uma responsabilidade muito grande, né? A gente tem que ter mais discernimento, a gente tem que ter mais cuidado e menos fascinação, que é uma responsabilidade. Nem toda comunicação, então, de fato, quem disser é. Então, por isso que o Espiritismo sempre nos ensina a primeiro analisar, refletir, sentir esse conteúdo. E a identidade verdadeira vai estar na mensagem, no teor da mensagem, sempre, e não no nome daquele irmão. E quando ele descreve o ambiente, né, ele diz que vê espíritos elevados, ele diz que vê espíritos amigos junto com os irmãos ali encarnados que estão fazendo o trabalho de comunicação. E ele diz assim: ficai felizes, pois boas influências vos defendem. Uma presença protetora ao redor de todos. E isso é profundamente consolador, porque muitas vezes a gente se sente muito sozinho, desamparado, triste. Só que sempre há amparo ao nosso redor, sempre há muita proteção. É um cuidado invisível. Então, tudo depende da sintonia. Ambientes de respeito, estudos e boa intenção vão atrair bons espíritos. E quando na última pergunta ele reconhece o erro, né? Mesmo que quando encarnado ele era um estudioso, ele diz com clareza: é um erro. Ele fala da questão da evolução, né? Da evolução terrestre, da geografia e geologia aqui.
E aí o verdadeiro conhecimento do ser humano não está em se apegar àquilo que a gente pensa. A gente tem que estar sempre aberto para aprender. Ninguém é dono da verdade, dono da razão. Nós podemos estar errados. O que é importante é reconhecer o erro e acreditar, né, no novo aprendizado aí. E ele mostra para a gente o quanto a ciência evoluiu. Porque o espírito também evoluiu e as ideias também devem evoluir. Quantas vezes a gente se prende a certezas absolutas? Não, porque eu sempre pensei dessa forma e eu não vou mudar a forma de pensar. Sempre foi assim. Só que a verdade não depende da nossa opinião. E crescer espiritualmente exige humildade, exige abertura, exige a coragem de rever quando nós erramos, quando nós temos um desafio, e entender que isso faz parte do nosso crescimento, faz parte da nossa evolução, e está tudo bem. Está tudo bem em errar. Se a gente não erra, a gente não aprende, né? E aí, ele diz assim: pensáveis também que os homens podiam entrar em catalepsia durante um tempo ilimitado e que o gênero humano foi trazido dessa maneira para a Terra? Ilusão de minha imaginação, ele responde, que ultrapassava sempre o alvo. A catalepsia pode ser longa, mas não indeterminada. Tradições, lendas aumentadas pela imaginação oriental. Meus amigos, sofri muito repassando as ilusões com as quais alimentei meu espírito. Não vos enganeis, eu aprendera muito, e posso dizê-lo, minha inteligência, prestes a se apropriar desses vastos e diversos estudos, mantivera de minha última encarnação o amor do maravilhoso e do composto tirado das imaginações populares. Ainda me ocupei pouco das questões puramente intelectuais, no sentido em que vós o tomais. Como poderia eu, deslumbrado, arrastado como sou pelo maravilhoso espetáculo que me rodeia, o vínculo do espiritismo mais poderoso do que vós, homens, podeis conceber, é o único que pode atrair meu ser para essa terra que abandono, não com alegria, seria uma impiedade, mas com profundo reconhecimento da libertação. Agora a gente entra no ensinamento ainda mais íntimo, mais humano e verdadeiro. Porque aqui a gente não vê apenas um espírito ensinando, a gente vê um espírito reconhecendo que ainda é limitado. Que ainda é limitado, mesmo após o desencarne. E isso tem uma força muito grande, porque ele diz assim: ilusão de minha imaginação que ultrapassava sempre o alvo. Então, às vezes, não é a ignorância que nos engana. Na verdade, é o excesso de imaginação que a gente produz sem uma base. E ele mesmo reconhece que estudava, que buscava informações, mas mesmo assim se deixou levar por ideias fantasiosas. Então, será que tudo que a gente acredita tem uma base real? Ou às vezes a gente alimenta ideias que nos encantam? Porque nem tudo que parece bonito é verdadeiro, e nem tudo que impressiona edifica. E ele fala sobre o amor pelo maravilhoso, isso é muito atual. O ser humano gosta de extraordinário, do misterioso, do fantástico. Só que o ensinamento aqui é muito claro. É preciso dosar, é preciso ter equilíbrio. Então, aquela questão que os meninos sempre trazem para a gente, né? Da questão da fé cega. A gente não tem que ter uma fé cega. A gente tem que questionar. A gente tem que ter uma base que sustente a nossa fé e os nossos ensinamentos, os nossos conhecimentos, naquilo que a gente acredita de verdade. E um dos trechos mais tocantes é quando ele diz assim: sofri muito, repassando as ilusões com as quais alimentei meu espírito. Então, o sofrimento não vem de um castigo, mas ele vem de uma consciência que desperta. Quando o espírito passa a enxergar com clareza, ele vê onde ele se enganou. E isso dói. Né? Dói quando a gente percebe que a gente se enganou. Quando a gente se engana com alguém, quando a gente se engana na forma de pensar e acha que aquele pensar é verdadeiro e eu não tenho que mudá-lo, né? Só que essa dor, ela vai nos libertar. Ela vai nos ensinar.
e vai nos transformar. Isso é o mais importante, reconhecer tudo isso. E ele diz para a gente que ele está tão encantado com o que vê, tão envolvido, tão maravilhado, que ele ainda não consegue nem se dedicar às questões intelectuais como antes. Então, mostra para a gente também que a vida espiritual, ela não é fria, não é ir até lá, ficar lá estudando apenas, né? É uma experiência viva. Da mesma forma que a gente está experimentando essa jornada, nós vamos continuar experimentando no outro plano. A gente só que com uma percepção ampliada. E é contato com algo muito maior do que a gente consegue imaginar, de acordo com o que ele traz aqui para a gente. E ele diz assim: o vínculo do espiritismo é o único que pode atrair meu ser para essa terra. Então, não é apego material, não é saudade das coisas, não é desejo de voltar. É o vínculo espiritual, o amor pelo bem, o compromisso com a verdade, a ligação com aqueles que buscam luz, e é isso que nos conecta, né? Quando eu estava fazendo o estudo desse trecho, eu caí em si e pensei, eu falei, gente, e se eu voltar e não voltar acreditando no espiritismo? Voltar com outra religião. Eu falei, nossa, eu não posso. Se eu voltar, eu quero voltar espírita, porque traz um esclarecimento para a gente, traz uma luz na nossa vida, que eu pensei, nossa, de fato, né? A hora que eu li isso, o que me conectaria de volta à Terra seria essa questão do espiritismo, uma das coisas mais lindas e bonitas que a gente tem, né? E aí ele encerra. Ele não deixa a terra com alegria, porque ele reconhece o valor da vida. Ele tem amor por quem ele deixou aqui, né? Só que ele reconhece a libertação. Agora eu estou livre. Então isso é um equilíbrio, porque ele não está desprezando a vida material, que é o que a gente tem ainda hoje, que é o que a gente está evoluindo aqui, e também não tem um apego excessivo àquilo que ele está deixando. Ele compreende. Então isso é muito importante, né? Não é de uma hora para outra eu vou desencarnar e vou estar feliz lá. Não, eu tenho uma conexão com quem eu estou deixando aqui. Ah, tá. Lá. Sim, sim, a dona Fátima, sim, havia desencarnado. Tá vendo como não foi imediato a comunicação? Eu tô ficando arrepiado. Assim, voltou, mas não se comunicou, né? Mas não sabia por quê, né? Sim. Que bom. A dona Fátima, pessoal de casa, está contando para a gente, né, um caso específico, como a gente falou da conexão do espiritismo com a Terra. Ela citou o exemplo da mãe dela, que já desencarnou, e ela era uma frequentadora assídua da casa aqui, e ela já esteve aqui se comunicando 3 vezes. E como ela manteve o contato com a casa após o desencarne, né? Isso é muito bonito. Isso demonstra cada vez mais a certeza de que a nossa vida continua.
Maravilhada, né? Que bom. Sim. É, sobre é, assim. Ela sempre está aqui. Eu lembro. Aí depois o Éder confirmou que ela estava, lembra? Lembra, eu já estava junto. É uma experiência maravilhosa, né? Sim, verdade. E aí ele finaliza, pessoal, dizendo assim: após os primeiros tempos dedicados a tranquilizar os seus amigos, o senhor Jobar obteve o lugar reservado entre os espíritos que trabalham ativamente na renovação social, aguardando seu próximo retorno ao meio dos vivos para aí participar mais diretamente. Desde essa época, ele deu frequentemente à Sociedade Espírita de Paris, da qual fez questão de continuar membro, comunicações de uma incontestável superioridade, sem renunciar à originalidade e aos ditos espirituosos que constituíam o fundo de seu caráter e permitem reconhecê-lo antes que tenha dado sua assinatura. Então, depois de tudo isso, a gente vê, né, que todas as reflexões, os aprendizados, ele traz uma mensagem incrível para a gente, que a vida ela vai continuar com um propósito. É o que nós acabamos de ver como exemplo aqui, inclusive. Ele não apenas despertou lá no mundo espiritual, ele reconheceu os erros, ele compreendeu a sua evolução e ele seguiu trabalhando. E ele consola, né, seus amigos, ele encontra um novo lugar entre os espíritos que trabalham pela renovação social. Então, a morte, o desencarne, não levou ele para um descanso improdutivo, mas ele atuou de forma diferente, porque o bem ele não para, o trabalho ele não para, a nossa missão ela continua e isso vai mudar a nossa visão, né, da espiritualidade. A gente não está aqui apenas para esperar o céu, a gente está sendo preparado para continuarmos úteis e isso dá uma sensação tão boa de que a gente vai continuar fazendo as coisas, né? Com certeza. Ilia. E continua. Sim, dona Fátima. Sim, com certeza. Ela é muito bem preparada. Exatamente. E continua estudando, né? Por isso que ela se comunica conosco também. É um espírito já superior, já evoluído. E ele aguarda, tem uma parte que ele fala que ele aguarda retornar à Terra, Sr. Jobar, não por necessidade, mas que ele tem um compromisso. Então, isso é evolução. Quando o espírito compreende a vida, ele não foge dela. Ele se dispõe a voltar para ajudar, para contribuir e para melhorar o mundo. Isso é muito bonito, a gente poder ajudar, continuar ajudando cada vez mais. E mesmo evoluindo, mesmo aprendendo, mesmo crescendo, ele não deixou de ser quem é. Ele tem o bom humor, ele tem leveza, ele tem originalidade, tanto que diz aqui que quando, sem dizer que era ele, sem dar a sua assinatura, os irmãos encarnados já sabiam que era ele. Então, evoluir não vai fazer com que nós percamos a nossa essência, né? Evoluir é purificar, é melhorar aquilo que nós já somos. Deus não vai apagar a nossa individualidade, mas ele vai nos aperfeiçoar. Sim, 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 sim. Tô arrepiando de novo.
às vezes, mesmo que não seja que não seja da doutrina, né? Sim. A Valéria está aqui comentando com a gente que se a gente já não teve a sensação de encontrar com pessoas, né, que seguem outra religião, mas aí pensar, né, será que aquela pessoa não daria um bom palestrante, fazer um bom trabalho na casa espírita, mesmo que ele siga outra religião, né? E a gente tem essa visão, é verdade, porque ela tem o dom de se comunicar, né? Ela tem essa marca nela, porque é isso que nós estamos falando. A nossa individualidade ela não é apagada quando a gente volta. Isso só vai evoluindo, só vai melhorando cada vez mais. E se a gente pudesse resumir o que ele nos ensinou, né, seria assim que a vida continua após a morte, porque nós evoluímos sempre e os erros vão fazer parte sempre do nosso aprendizado. A verdade, qualquer que seja a verdade que a gente busque, ela vai se revelar ao longo do tempo e o destino de todos nós é o bem, é sermos felizes. Então, que a gente possa sair daqui hoje com uma nova visão da vida, que a gente passe a valorizar cada vez mais os nossos esforços diários, mesmo que esses esforços sejam pequenininhos, mas nós temos que valorizar esses esforços, sabe? A gente tem que ter paciência com o nosso processo e buscar sempre a verdade com humildade. E, acima de tudo, a gente tem que fazer o bem sempre que possível, porque é isso que vai permanecer, é isso que a gente vai levar conosco, e que é isso que vai nos acompanhar além da vida, é o bem que a gente faz ao outro, é o trabalho que eu faço para o outro, né? A caridade que eu pratico, não por obrigação, mas por amor, por acreditar que isso vale a pena. Que assim seja. O Tom disse assim que eu preciso acreditar que existe algo superior muito maior que orquestra a nossa evolução espiritual. Não consigo aceitar que tudo que vivemos aqui, tantas coisas boas e ruins, sejam em vão. Ainda bem que temos evidências de que estamos no caminho. Exatamente, exatamente. Nada é em vão. Tudo fica registrado e faz parte, sim, da nossa evolução, nos acompanha e a gente não vai perder a nossa essência, a nossa individualidade. Bom, deixa eu falar boa noite para o pessoal de casa. Ronilda, boa noite. Raífe, Rime, boa noite. Oi, Éder, boa noite. Dona Luísa Locatelli, boa noite. Tom Scadelai, boa noite. Martadão, boa noite. Boa noite, Marilise. Sejam sempre bem-vindos e obrigado por nos prestigiar nessa sexta-feira de mais um dia de estudo, de aprendizado, mesmo com feriado aí, a gente procura sempre estar cumprindo a agenda aqui da casa. Então, para a gente finalizar a nossa noite de estudos, essa noite deliciosa que nós tivemos, de aprendizado, de bons sentimentos, bons fluidos, agradecermos a Deus por mais esta oportunidade, levemos nossos pensamentos, aquietemos nossos corações, e sim, a vida continua, que bonito isso, que bom que a gente não para, que bom que a gente leva tudo conosco, né? De bom que a gente faz, que bom que a gente saiba reconhecer os nossos erros, aprender cada vez mais. Senhor da vida, que as bondade infinita e sabedoria sem fim, agradecemos por este momento de estudo e de luz. Que as lições de hoje nos ajudem a enxergar além das aparências e a compreender que o mal é apenas a ausência do bem e que cada alma, mesmo a mais ainda endurecida, traz em si a semente da perfeição que um dia florescerá. Ampara-nos, Pai, para que nossos pensamentos sejam claros, nossas intenções sejam puras e nossas palavras sejam sempre portadoras de paz. Que nós possamos ser instrumentos do seu amor e que onde houver medo,
nós levemos serenidade, que onde houver dúvida, nós levemos a compreensão, e onde houver escuridão, nós levemos a sua luz. Que assim seja, hoje e sempre. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoai as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar os nossos devedores. E não nos deixe, Senhor, cairmos em tentação, e nos livre de todo mal, agora e para todo sempre. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês, pessoal de casa, os irmãos desencarnados, encarnados aqui presentes. Boa noite, bom final de semana a todos e até segunda-feira com o Evangelho segundo o Espiritismo e o nosso irmão Weber. Obrigado, viu?